Shalom pessoal, aqui quem fala é Leonardo Kardec e você está aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é uma reflexão sobre o texto áureo de João 3,16 versus o calvinismo. Que guerra, que atrito e que discordância há entre esse texto, João 3,16, e a doutrina calvinista. Vale lembrar que nós temos que sempre ir ao texto original, aonde a palavra foi escrita. Eu tenho aqui em minhas mãos a quinta edição revisada e eu vou abrir aqui o texto de João 3,16. Muitas pessoas dizem que é o texto áureo, que se um dia a Bíblia fosse banida, né, todo cristão autêntico deveria ter esse texto em mente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto que eu vou colocar aí na tela, aqui é o texto da quinta edição revisada, o texto diz o seguinte: Hutos gar egapsen hoteoston cosmo, hortitorhuion, tomonogene, edoke hinapaz, hopsteion, eis auton me apoletai ar zoe aione. Nós temos aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vale lembrar que esse texto, o que nós aprendemos é que nós temos que primeiro segmentá-lo. Segmentá-lo é fazer a análise gramatical deste texto. Primeiro eu tenho aí hutos. Hutos é tido como um advérbio de modo, né? Hutos gar egapsen. Eu tenho o verbo agapau. Depois de hutos eu tenho aí uma conjunção, digamos, uma conjunção conclusiva, portanto, pois Deus aí, hoteos é o nominativo, é o sujeito da frase. Porquanto Deus, hoteos, amou, o verbo agapau está no indicativo auristo, que seria a pessoa do singular, hoteos, Deus amou o mundo. Tom cosmo aí é um substantivo cosmo que está no acusativo, recebendo a ação verbal do verbo agapau, é gapsen tom cosmo, ou seja, Deus amou o mundo. De modo, lembrando que esse advérbio de modo, ele não é um advérbio de intensidade, pois Deus amou o mundo de modo. Esse tal maneira, de repente, ou talvez os intérpretes traduzem assim, por conta da força que esse texto tem, né? Então eu coloco de tal maneira, na verdade é porque Deus amou o mundo de modo. Aí eu venho, hortitorhuion, que o filho, tomonogene, o filho unigênito, edo, que eu tenho o verbo didome, porque Deus amou o mundo que deu o filho unigênito, né? Alguns manuscritos traz o pronome, né? Porque Deus amou o seu filho unigênito. Aí eu tenho uma outra conjunção de propósito, rinapaz, paz é o adjetivo, hopstei, eu tenho um particípio articulado presente ativo, nominativo singular, eis automem apoletai, ou seja, para que em ele não pereça, ala erren zoiaiônio, conjunção adversativa, ala erren, o verbo erro, zoiaiônio. Pois bem, por que esse texto entra em choque com o calvinismo? Esse texto entra em choque com o calvinismo porque a doutrina calvinista é a doutrina da eleição, da dupla predestinação. Deus ama alguns e ama outros. Vamos lá. Esse texto é escrito por João e não por Cristo, né? A entrevista termina aí no versículo 14, onde Jesus está conversando com Nicodemos, em uma entrevista, alguns acreditam que é noturna, né? Foi ter com ele, porque o texto dá de entender, aparece a palavra, o substantivo nixtos, né? Rutos é o tepros autonictos, né? E este foi ter com ele à noite, né? É muito claro que foi pela noite. Então, no versículo 14, Jesus faz uma comparação, assim como a serpente foi levantada, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aí, João, ele pega o pedacinho do final do mesmo texto 16, rinapaz hopsteio em auto erredizoiaiônio, ele pega bem no finalzinho e aí ele faz aí um esclarecimento abrupto, né?
ele esclarece, né? Ele mete o texto dele mesmo, para que todo que nele crê não precisa ter a vida eterna. E aí o versículo 16 ele faz uma nota explanatória, porque Deus amou o mundo de tal maneira e por aí vai. Então, o que eu aprendo é o seguinte, a doutrina calvinista, uns são eleitos e outros não, né? Então, quando eu pego o texto dizendo Hotheos egapsen, eu entendo que Deus ama. Eu aprendo com esse texto que Deus ele é amor, então Deus ama. Eu não consigo imaginar um Deus que ama uns e ama outro. Vamos lá, de modo que amou o mundo. Tá, um mundo aqui, alguns acreditam, acho que todos concordam que aqui é uma metonímia. Acontece que no calvinismo, cosmo aí, são somente os eleitos. Eu tenho dificuldade de entender que Deus amou somente os eleitos. Acredito que para Deus não há meio termo. Por exemplo, o ser humano não existe meio termo. Eu posso amar alguém e posso gostar de alguém, de outra pessoa. Eu amo minha esposa, mas eu gosto de uns amigos. Não amo os meus amigos como eu amo minha esposa. Para Deus eu acredito que não seja assim, até porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então eu vejo o seguinte, Deus amou, se Deus ama os eleitos, o oposto disso é odiar. Eu acredito que para Deus não há um meio termo. Deus amou os eleitos e gostou um pouquinho dos não eleitos. Teve um carinho, teve um gostar menos. Não. Acredito que se Deus amou o pecado, Deus odiou o pecado e odeia o pecado, Deus ama o que é correto. Então eu não vejo. Se Deus é amor, eu aprendo que Deus ama. Deus amou o mundo. Eu não creio que esse mundo, esse vocábulo aqui, cosmos, seja somente os eleitos. Embora João usa muito esse vocábulo cosmo aqui, ele faz alguns trocadilhos, né? Estava no mundo, no local, mas o mundo não reconheceu e por aí vai. Mas aqui eu não vejo como somente os eleitos, eu vejo que todos, né? Todos. O cosmo aqui, que está no acusativo, substantivo recebe nação verbal do verbo agapau, que Deus amou o mundo, né? Aí vem Hotito Huyoto Monogine, que deu seu filho unigênito. Primeiro tem uma oração subordinada adverbial consecutiva. A causa é que Deus amou. A consequência disso, Hotito Huyoto Monogine Endoke, que deu, aqui eu tenho o verbo dídome, que está no indicativo auristo, que deu seu filho unigênito. A prova do amor, a causa, a consequência, na verdade, do amor de Deus foi ele ter dado o filho, né? Então Deus deu o filho por causa de quê? Do mundo. Ele amou o mundo de modo que deu o filho. Que deu o filho é a oração subordinada consecutiva, é a consequência dele ter amado, né? Do verbo agapau, é gapsen, que está no indicativo auristo. E aí eu tenho uma outra conjunção de propósito, riná, que é a conjunção que aparece no versículo 15. Riná paz hopsteio, para que todo, veja só o adjetivo todo, paz, hopsteio, esse particípio aqui é um particípio articulado, é um particípio substantivo, né? E o tempo desse particípio é interessante que ele é presente, para que tudo que crê, que está crendo, ou seja, para todo aquele que crê. Eis auton, eis é em, preposição em, e auton é ele. Em, mas ele é nele, para que todo aquele que nele crê, pisteu, está no presente, ou seja, que você ame, crê continuamente, entendeu? Então aqui acho que a gente quebra um pouquinho da perseverança dos santos, né? Porque aqui tem que estar crendo continuamente. Exige essa ação é do próprio ser humano, né? Para que todos, veja só que tem o objetivo, para que tudo que nele crê, aí vem um advérbio de negação, nem apoletai. Esse verbo apólime está no subjuntivo, um auristo médio, ou seja, a voz verbal é média. Eles mesmos, para que eles não se destruam, né? É o verbo apólime, não se destruam. Por quê? Veja bem, quem se destrói não é Deus, não destrói ninguém. O ser humano é que se destrói, né? Os pecadores, aqueles que não estão crendo em Deus. Porque o verbo apólime aqui, que é apólita, essa terminação etai, uma etai, uma estantai, etai aqui é a terceira pessoa do singular, para que não se destrua. Aí eu tenho mais uma conjunção adversativa alá, né? Tá al, houve aqui houve um encontro vocálico. Aí eu tenho o verbo erro. O verbo erro também é um verbo que está no tempo presente, só que o modo não é indicativo. O modo também é subjuntivo para todo aquele que nele. Mas tenha alá errei, mas tenha, ou seja, não é que
Deus amou e automaticamente a pessoa tem a vida eterna. Não, existem muitas condições para isso, né? Para que tudo que nele crê não se destrua. Veja só, quem destrói não é Deus, a pessoa mesmo se destrói. O verbo apólime aqui tá na voz média. O autor, ele mesmo sofre a sua ação verbal. Mas veja só que só o mais, essa força dessa conjunção, mais é re de Zoe Aione. Mas tenha, mas que ele possa ter. Veja bem, automaticamente a pessoa não tem a vida eterna, ela tem que crer, existe uma condição. O que a gente quebra aqui da tulipa? A gente quebra a eleição incondicional, ou seja, que Deus elege e não há uma responsabilidade humana. Existe sim uma responsabilidade humana dentro desse texto. Ele possa ter a vida eterna, para que todo que nele crê, veja bem, o objetivo é para. Rinapaz Hopsteio. E esse crer tem que estar crendo. É uma vez creio e salvo para sempre de maneira nenhuma. Para tudo que nele crê, está crendo. O aspecto aqui é presente. O tempo é presente. Não se destrua. Gente, o verbo está na voz média. A pessoa que vai se destruir. Porém, ou mais, portanto, entretanto, todavia, tenha. Aí vem o substantivo e o adjetivo está no acusativo. Tenha de Zoe Aionion, vida eterna, perceberam? Então o texto áureo de João 3,16, ele é um golpe mortal na doutrina calvinista, na doutrina da dupla predestinação. E agora, aonde vão os supralapsarianos e os infralapsarianos? Pessoas que usam esse texto para dizer, inclusive alguns usam a Bíblia de Genebra, ela afirma lá, eu me esqueci de trazer aqui para vocês verem, mas na Bíblia de Genebra, a nota de rodapé diz que o mundo aí, ela dá a ideia que o mundo, o cosmo aí, é os eleitos. Gramaticalmente e fazendo a interpretação do texto, nós não vemos que o cosmo aí é só os eleitos, mas todos. Ele usa aí o adjetivo pas, hopsteio, eis autome, apólita, para que tudo que nele está crendo não se destrua, mas tenha. Aí o verbo erro, mas tenha, é interessante, gente. O modo não é indicativo da certeza, é subjuntivo, para que ele possa, eu poderia traduzir assim o seguinte, para que possa ter a vida eterna. Posso traduzir, bota esse possa? Sim, porque esse verbo, o modo dele é subjuntivo e não indicativo. Então, o vídeo que eu queria gravar era essa é a reflexão de João 3,16. Que Deus abençoe você e os seus estudos. E espere a próxima vez, nós vamos estar trazendo um vídeo com mais informações e outros temas. Shalom, dê o like, se inscreva, curta e compartilhe para os seus amigos. Aqui quem fala é o Kardec, diretamente de São Luís do Maranhão.